Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto vídeo da nossa aula número 12, onde a gente está falando de árvores de decisão. Nesse quarto vídeo, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre tanto vantagens e desvantagens entre se usar Gini ou entropia versus o erro de classificação, e também falar aí de algumas melhorias dentro das árvores de decisão e a questão bastante importante aí de overfitting e como lidar com ele, tá? Então, aula passada a gente falou sobre os critérios, né, para se fazer, para se escolher uma determinada divisão, né, para a gente crescer uma divisão na nossa árvore de decisão, e entre os critérios que a gente comentou foram a entropia, o Gini e o erro de classificação. A gente comentou bastante aqui nesse gráfico, aonde se eu tiver, por exemplo, 3 bolinhas vermelhas e 4 quadradinhos, eu vou ter 50% de cada classe, né? 50% de objetos bolinhas, 50% de objetos quadradinhos. Então, 50% para cada um deles. Quando eu faço o somatório, minha entropia dá 1, meu Gini dá meio, meu erro de classificação também dá meio. Porque, obviamente, eu vou errar 50%, né? E quando eu tenho puro, né? Então, num determinado nó que eu tenho apenas bolinhas vermelhas, eu vou ter aqui um erro de classificação, é uma entropia ou zero, né? Que é uma entropia zero, que é totalmente puro ou totalmente puro para um lado ou puro para o outro, né? Dependendo da classe, né? Se for binário, ok? E aí a gente usa esses critérios, né? Para a gente fazer uma avaliação do nó, se ele é puro ou impuro, dentro do ganho, né? Da medida de ganho. Então a nossa medida de ganho aqui, ela vai medir a impureza do nó pai, a impureza dos nós filhos resultantes, um fator normalizador, e aí, dependendo do ganho, eu vou fazer a divisão ou não vou fazer a divisão. Tá? O fato é que isso aqui tem algumas consequências interessantes. Tá? Normalmente, na literatura, vocês vão achar o seguinte, que tanto a entropia como o Gini são melhores que o erro de classificação. Tá? E aí a gente pergunta, por quê? Né? Vamos tentar explicar o porquê. Bom, aqui a gente tem, de novo, uma simulação bastante simples, usando, no caso aqui, a entropia, né? Então, o nosso ganho, que é o mesmo aqui, né? Só está escrito de forma diferente. Então, o nosso ganho, ele vai ser calculado medindo-se a entropia do nó pai, medindo-se depois a entropia dos nós filhos, e 975 aqui, né? Então a entropia do nó pai, sendo que 40 de uma classe e 80 de outra, é isso. Quase 1. Quase 1 é horrível, né? Aqui o que tenho não é 1, mas é quase 1, né? Porque 40 e 80 são coisas bem misturadas. Então, nesse caso aqui, a entropia é bem grande. A entropia vai ser aqui assim, mais ou menos, né? Tá? Então, quase 1. Quanto mais alto no gráfico, pior. Aqui também quase 1, porque eu tenho 28,42, está próximo de 50% para um lado e para o outro. Aqui um pouquinho melhor, porque eu tenho 12,38, então 795 vai estar mais ou menos aqui assim, né? Tá? O fato é que eu calculo essas três entropias, aí normalizo, né? São 50 aqui, são 70 nesse outro lado aqui, ok? O fato é que daí eu vou ter, né, por essa continha, eu vou ter um ganho de 0,02. Tá? Mas vejam, olha só uma coisa importante a gente reparar. Quantos erros eu tinha aqui em cima? Em termos de erro, tá, eu vou para o próximo. Agora vamos calcular o erro de classificação. Né? Então, nesse slide anterior está a entropia. A gente usou a entropia na forma do ganho, o que nos deu um ganho de 0,2. Esse ganho é muito pequeno. Por que, que é muito pequeno? Quantos erros nós tínhamos aqui em cima? Se eu classificasse todo mundo desse lado aqui, né, eu iria ter 40 erros. Ok? Classificar todo mundo como classe 1, então aqui tem a classe 0 e a classe 1. Se eu classificar todo mundo como classe 1, eu tenho 40 erros.
Aqui embaixo, se eu classifico todo mundo como classe 1, quantos erros eu tenho? 28 mais 12, o que também dá 40 erros, ok? Então, por mais que eu tenha dividido a minha árvore, eu continuo com a mesma quantidade de erros, caso eu classificasse todo mundo na classe majoritária, né? Aqui eu classifico todo mundo como 1, sobra os erros do zero, aqui eu classifico todo mundo como 1, sobra os erros do zero. O que dá de ver bem claro aqui, né, que é o erro de classificação. Então, qual seria meu erro de classificação se eu classificasse todo mundo na classe majoritária? Seria 40 de 120. Aqui também, qual seria meu erro de classificação se eu classificasse na classe majoritária? Seria 28 de um total de 70. Somando os dois, obviamente, né? Qual seria o meu erro de classificação se eu classificasse todo mundo na classe majoritária? 12 de um total de 50 amostras. Se eu somar 28 com 12, dá 40, o que é igual a esse 40 aqui. Ok? Então, meu erro de classificação ele vai ser igual. E aí eu pergunto, poxa, mas se aqui eu tenho 40 erros e depois que eu divido continuo com 40 erros, será que vale a pena dividir? Essa é a grande pergunta. Se a gente usar como medida de impureza o erro de classificação, a gente chega à conclusão que não vale a pena dividir, porque o ganho vai ser igual a zero. Se eu usar como medida de impureza a entropia, o meu ganho vai ser igual a 0,2. Então, vale a pena dividir. Percebam que se eu não dividir, eu não vou ter isso aqui, também não vou ter isso aqui, consequentemente, eu não vou ter essas folhas aqui embaixo. Então, eu continuo. Se eu não divido, essa árvore não cresce. Se essa árvore não cresce, ela fica apenas com o primeiro elemento, certo? Então, se eu não divido, a árvore para apenas nesse primeiro nó aqui de cima. E o meu erro total dessa árvore vai ser 40. Agora, se eu divido, que é o caso aqui da entropia, né? Vou dividir, porque eu tive um ganho. Ele foi pequeno, mas eu tive um ganho. Então, eu vou dividir. Essa divisão propicia que eu faça outras divisões, e essas divisões me dão nós puros. Então, aqui o meu erro é zero para essa árvore, né? Enquanto que para essa árvore aqui, meu erro é 40, porque a árvore aqui de baixo simplesmente não existe. Ok? Então, vocês vejam que, no caso da entropia, eu consigo um certo ganho. No caso, o Gini vai acontecer a mesma coisa, tá? No caso do erro de classificação, é como se eu não tivesse zero ganho para essa situação dessa árvore aqui. E aí eu não dividiria a árvore. Ok? Então, normalmente esse disco Gini e entropia são melhores por causa desse pequeno problema do erro de classificação. Né? Então, usar essas duas medidas de impureza aqui são melhor do que usar isso aqui, normalmente. Por que isso acontece? Isso acontece por causa que as funções tanto de entropia como de Gini, elas são funções convexas, né? Então elas têm um mínimo local fácil de conseguir aqui com derivada, ok? Já o erro de classificação, ela é uma função onde derivadas aqui funcionam de uma forma um pouco estranha, né? Tá? Ela não é uma função muito bacana matematicamente se falando, ok? Se a gente olhar para o gráfico, a gente vai entender. A entropia do pai é 918, então tá aqui, ó, 918. A entropia do pai. A entropia dos dois filhos é 971, aqui, e 795, aqui. Né? Quando a gente faz a média da entropia desses dois filhos, por que a gente faz a média disso aqui? Né? Porque é essa partezinha da equação aqui do ganho, né? Desconsiderando a parte do pai. Quando a gente faz a média, média entre um e o outro ponderado vai dar isso aqui. Ó. Então, pela média, daria isso, mas, né, existe uma pequena diferença entre a média disso e
o fato de a gente ter usado aqui a medida da entropia para fazer isso aqui. Então, normalmente, quando a gente calcula aí o Gini médio, a entropia, essa parte normalizada aqui, ela vai dar um pouquinho maior, né, do que a média. E é o caso que aconteceu aqui, ó, né? Se a gente fosse fazer uma média ponderada, iria dar zero de ganho, né? Se a gente faz pela entropia, dá 0,2 de ganho. Então, existe um pequeno ganhozinho, e esse pequeno ganhozinho faz com que a árvore continue a ser dividida. No caso aqui, se a gente fosse fazer a média do Gini, iria dar não aqui, né? Mais ou menos assim. Então, existe um pouquinho de diferença aqui entre a entropia do NOPI e da média ponderada por Gini. Enquanto que a média ponderada pelo erro de classificação, ela vai ser exatamente a mesma. Tá? Como assim a mesma? Porque essa é a média. Se eu jogar para a função de Gini, cai aqui. Ok? Essa é a média. Se eu jogar na função de misclassification, ela é em cima de uma reta, né? Então acaba não tendo essa diferença. Enfim, é uma matemática um pouco difícil de explicar e até de perceber, mas isso tudo é devido ao fato de que as funções, elas, pelo menos a entropia e o Gini, elas são funções convexas, né? E isso é muito bacana, tem um comportamento bastante interessante. Qual que é o comportamento interessante que a gente está falando aqui? É o comportamento de que, mesmo que a divisão gere os mesmos 40 erros da divisão de cima, ainda assim eu tenho um determinado ganho, porque nesse lado aqui, pelo menos, ficou mais puro, certo? Então tem esse probleminha aí. Ok. Então já falei aí entre a diferença de Gini e entropia versus o erro de classificação. Normalmente a gente vai preferir usar Gini ou entropia, tá? Apenas em casos raros ou em situações muito específicas aqui o erro de classificação por causa daquele problema que eu comentei. Algumas outras melhoras aqui que são feitas. Bom, uma melhora que é usada bastante e é comentado bastante é o gain ratio, tá? Eu até comentei com vocês vários slides atrás e deixa eu ver se eu acho aqui no que tá. Vou perder agora. Aqui, ó. Então, eu até falei para vocês, né, que é o ganho de informação, né, ou ganho aqui, seria também conhecido como Information Gain Ratio, tá? Mas o fato que esse Information Gain Ratio aqui, ele tem mais um fator normalizador embaixo. Então, existe uma certa confusão aí nos nomes da literatura. Então, ganho de informação é essa formulazinha do ganho, tá? Quando usado a entropia. E ganho de informação ratio é a informação que está nessa formulazinha aqui, que é o ganho que a gente calculou lá atrás, dividido por mais um termo, que é o split info. Ok? O que é esse split info? Isso aqui, na verdade, ele vai acabar penalizando divisões, árvores que dividem muito. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, os algoritmos do tipo ID3, eles podem ter uma divisão ou binária ou multi-way, né? Várias divisões. O CART não, né? O CART é sempre binário. O CART é sempre binário, então esse gain ratio não serve para o CART. Mas no caso do ID3, ele pode ter uma divisão binária, como pode ter uma divisão multi-way de 3, aqui no exemplo, ou de vários. Tá? E aí eu pergunto, qual que é a melhor divisão? Será que é essa binária? Será que é essa aqui? Aqui tá bem impuro, né? Aqui eu diria que é ruim. Aqui eu diria que é mais ou menos bom. Tem um nó puro, um nó quase puro, um nó quase puro, mais ou menos bom. E aqui é muito bom. Por quê?
puro, 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 puro. Mas qual que é o preço que eu paguei para conseguir todos os nós folhas da árvore pura aqui? Muitas folhas, né? Então eu tenho uma árvore com muitas folhas, muitas divisões, certo? Isso é ruim em termos de árvore de decisão, é ruim, porque eu acabo gerando divisões e ifs muito complexos, regras muito complexas. E outro problema, né? Se eu tiver, por exemplo, o ID, eu posso dizer que todo mundo com ID 1 vai ser da classe 1, todo mundo com ID 2 vai ser da classe 1, todo mundo com ID 3 vai ser da classe 2, todo mundo com ID 4 vai ser da classe 2. Eu poderia fazer essa divisão ao ponto de que eu estou fazendo uma árvore baseada no ID da amostra, se eu tivesse isso como característica. Isso não é uma característica informativa, mas a árvore de decisão aprende que isso é. Né? Então eu tenho que dar uma penalidade. Esse tipo de situação aqui, ó, onde eu tenho uma árvore com muitas folhas, não é bom, não é desejável. E aí, essas múltiplas folhas são computadas justamente nesse split info aqui, né? Então é um somatório da quantidade de elementos que eu tenho na divisão, no caso 1 aqui, colocaria 1 na divisão, dividido pelo total, que aqui aparentemente é 20. Então 1 de 20, 1 de 20. Então é só substituir, né? E aí um somatório para todo mundo, né? Como está repetindo 10 vezes, eu vou repetir isso 10 vezes. Isso aqui vai me dar um valor muito grande. Se eu tiver várias divisões, isso aqui vai me dar um valor grande. Se eu tiver poucas divisões, isso aqui vai me dar um valor pequeno. Colocando um valor grande aqui, meu ganho diminui. Colocando um valor pequeno aqui, meu ganho aumenta. Tá? Então, essa aqui é a brincadeira aqui do Gain Ratio. É algo que não é usado, principalmente no Scikit-Learn, não tem o Gain Ratio, porque o Scikit-Learn, como vocês bem devem lembrar, usa CART. E CART é só árvore binária, então não tem por que penalizar uma árvore por ter várias divisões, até porque a árvore não gera várias divisões. Tá? Mas se vocês usarem uma outra biblioteca que tenha algoritmos baseados no ID3, no C4.5, que aceita esse tipo de multi-way division, aí o gain ratio pode ser uma medida interessante, ok? Outra coisa a se comentar é que as árvores de decisão, elas são árvores de decisões normalmente ortogonais. O que a gente quer dizer com ortogonal? Ortogonal é sempre 90 graus em relação aos eixos aqui, né? Então, 90 graus, sempre 90 graus. Eu nunca vou ter uma superfície de decisão, nunca não, né? Mas a maioria das decisões da árvore de decisões são 90 graus em relação a alguma coisa. A gente chama isso de ortogonal, tá? Então, por exemplo, numa regressão linear ou numa Ivy-Bayes, ou enfim, qualquer outro classificador que a gente use, a gente conseguiria esta superfície de decisão para separar pontinhos brancos de pretos. Já para a árvore de decisão, esse tipo de situação eu não consigo. Pelo menos nessas versões que a gente estudou. Tá? Porque as superfícies de decisões são ortogonais. Então a árvore de decisão vai criar uma superfície assim. Ó. Certo? Então, a árvore de decisão é este cara aqui. Ela não consegue fazer isso aqui, porque a árvore de decisão, essas que a gente estudou, elas são ortogonais. Ok? E aí eu pergunto, né? Faço a pergunta: quem que é melhor? Qual das superfícies de decisões é mais coerente? Esta aqui? Tem vários classificadores que fazem esse tipo de superfície, né? Naive Bayes, regressão linear, redes neurais, enfim. Ou a árvore de decisão. Qual é mais coerente com os dados? Okay? Fica a pergunta aí para vocês pensarem. Mas existem pesquisas, existem algumas árvores de decisão que a gente chama de árvores de decisão oblíquas. E aí a decisão
Não é mais. Se a altura for maior que 50, então para a direita, se não, para a esquerda. No caso das árvores oblíquas, que é o caso aqui, né? Se a altura for maior que tanto, direita, se não, esquerda. No caso das árvores oblíquas, a decisão é tomada com base em mais de uma característica. Então, se eu x1 vezes 0,5 mais x2 vezes 0,23 for menor que 0,11, então direita, senão esquerda. E aí eu consigo fazer decisões desse tipo aqui. Né? A gente chama de oblíqua justamente porque agora não é mais 90 graus, certo? Agora é um certo grau aqui, pode ser qualquer um. Bacana, bacana. Mas a construção disso aqui é muito mais complexa. Né? Então ela exige algoritmos diferentes que eu não vou cobrir nesse curso aqui, mas eles estão presentes aí em artigos e tudo mais. Ok? Então, tem como fazer superfície de decisões não ortogonais com árvores de decisões? Tem, mas aí são outros algoritmos. A comparação está aqui na direita, né? Uma árvore ortogonal seria aqui o verdinho, né? A superfície de decisão seria o verdinho para separar mais de quadradinho, enquanto uma árvore ortogonal seria o vermelhinho, ou então uma regressão linear também seria o vermelhinho, etc. Ok? Então, tem como fazer superfícies de decisões ortogonais, tá? E que combinam vários atributos em uma única decisão, mas os algoritmos são diferentes, ok? Fora que a interpretação disso aqui fica mais difícil, né? Por que 0,5 vezes a altura mais 0,3 vezes o peso menor que 0,11? Veja que a principal vantagem da árvore de decisão, que é aquela interpretabilidade, se perde. Totalmente, já fica totalmente perdida quando eu uso uma árvore de decisão oblíqua. Ok? Mas existe. Isso que importa. Outro ponto bastante importante que a gente normalmente começa a falar, e aí a gente vai estar dando introdução, é o overfitting, que é o superajuste que a gente chama, né? Em português. Tá? Nós vamos ter aulas nesse curso aqui apenas com esses conceitos de overfitting, underfitting e tudo mais, mas vamos passar por cima deles aqui a priori, tá? Então aqui vocês já viram essa figurinha nos outros vídeos anteriores, né? É uma árvore de decisão aqui, mais ou menos boa, porque ela tem um erro aqui, 2, 3, 4 erros aqui, certo? O que eu poderia estar fazendo para resolver esses erros? Poderia estar continuando a crescer a árvore, né? Porque aqui aparentemente a árvore tem 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 1, 2, 3, 4 divisões. Essa árvore tem basicamente 4 divisões. 1, 2, 3. Porque ó, a primeira diz o seguinte: vamos dividir aqui. Para cima e para baixo. Tá? Então pode ser essa aqui. A segunda, vamos dividir aqui. Direita e esquerda. O que está na esquerda, vamos fazer mais uma divisão para cima e para baixo. É esse cara aqui. E aqui é no apure. Aqui a gente tem mais uma divisão direita e esquerda. E aqui talvez mais uma divisão direita e esquerda, né? E são 1, 2, 3, 4 tomadas de decisões. Como assim, professor? 4 tomadas de decisões. 1, 2, 3, 4, 5 tomadas de decisões. Errei. Então eu acabei escrevendo a árvore errada aqui, mas tudo bem. Que são 5 tomadas de decisões, basicamente. Né? Então eu vou ter uma árvore com 5 nós internos, certo? Aqui para essa figura aqui. Vamos desenhar aqui um nó interno, 2 nós internos, 3, 4, 5 nós internos. Aqui.
Vou desenhar essa árvore certinho que fica melhor da gente entender, né? Então vamos supor que esse primeiro nó seja esse cara aqui. Então tudo que está na direita é nó folha, que é da classe verdinho. O que está na esquerda vem para uma decisão. Aí esse segundo cara pode ser esse cara aqui. Tudo que está para baixo, nó folha. Tudo que está para cima, decisão. O outro decisão pode ser esse cara aqui. Tudo que está para cima é folha. Tudo que está para baixo, decisão. E aí pode ser o outro aqui, esquerda, folha, direita, decisão. Aqui, esquerda, folha, direita, folha também, porque acabou. Então, 1, 2, 3, 4, 5 decisões nessa árvore, ok? Mas o fato é que a gente poderia continuar crescendo essa árvore. Por exemplo, aqui ó, tem mais 1, 2, tem mais 3, 4, 5, 6 decisões, 7, porque aqui não é a mesma. Então, essa árvore ela poderia crescer, continuar crescendo mais, ok? Indefinidamente. Então, quanto maior a árvore, é aqui que eu quero chegar, né? Quanto maior a árvore, mais rica é essa superfície de decisão. Então, essa aqui a árvore é pequenininha e essa aqui é uma árvore maior, ok? E aí eu crio coisas bizarras. Por exemplo, se eu tiver um quadradinho verde aqui, aliás, quadradinho azul, vou até pegar outra cor, né? Se eu tiver um quadradinho azul aqui, por essa árvore de decisão, ele vai ser classificado como amarelo. Por essa aqui vai ser classificado como azul. O que faz mais sentido? Faz mais sentido classificar como azul. Agora, e se eu tiver um pontinho amarelo aqui? Por essa árvore de decisão, ele vai ser classificado como azul. Por essa árvore aqui, o amarelo quase não aparece, vou fazer um verde aqui. Por essa árvore aqui, esse verde vai ser classificado como azul e esse verde aqui vai ser classificado como amarelo. Né? E o que faz mais sentido? Esse cara aqui. Então, quanto mais eu cresço a árvore, eu vou acabar criando esses pontos estranhos, né? Se eu tivesse, por exemplo, um azul aqui, poderia ser que eu criasse superfícies de decisões desse jeito aqui, ó. Só para classificar esse azul. Tá? Então, isso a gente chama de overfitting. A gente sobreajusta, é um ajuste muito grande aos meus dados, que não é necessário. Né? Esse ajuste aqui, por exemplo, não é necessário. Isso aqui está sobrando. Isso aqui também está sobrando. Isso aqui pode ser uma amostra de erro. Tá? Isso aqui está sobrando mais ainda. Então, a navalha de Ockham diz o seguinte para a gente. Quanto mais simples a solução, melhor. Ou seja, quanto menor a árvorezinha, melhor. Tá? Então, as hipóteses que a gente prefere, elas são mais simples. O que acontece? Né? Quanto mais aumenta a profundidade da árvore, então quanto mais profunda a árvore, normalmente a minha acurácia no treino aumenta. Por que a acurácia no treino aumenta? Deixa eu apagar tudo aqui. Porque a acurácia no treino leva em consideração só as amostras que eu estou usando. Então, minha acurácia no treino, ela tende só a aumentar, porque eu vou criando especializações. Né? Aqui a acurácia no treino, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 erros. Se eu começo a especializar essa árvore, fazendo aqui a da direita, começa a fazer, a árvore aumenta de profundidade, né? Então minha acurácia aumenta. Porque aqui eu vou ter ainda um erro, 2 erros apenas. Ok? Então, eu aumentei minha acurácia dessa árvore para essa aqui, no treino. Mas no teste, que é aquelas amostras que a gente não vê, né? Uma amostra que cai aqui, vai errar. Uma que cai aqui, vai errar. Certo? Uma que cai aqui, vai errar também. Então, no treino, a acurácia tende a aumentar, mas quando eu começo a especializar demais, quando eu começo a criar esses penduricalhos, a acurácia do treino começa a cair. Ok?
Então, criar árvores muito profundas não é interessante, porque a gente tem aí, a gente chama de overfitting, né? Eu começo a decorar os dados e não generalizar os dados. Nós vamos entrar nesse assunto melhor lá para frente. Tá? Em várias aulas a gente vai trazendo esse assunto de volta, porque é um conceito bastante importante aí em aprendizado de máquina. Tá? Falando de overfit especificamente para árvore de decisão, isso aqui eu não desejo, porque eu tenho 50% azul e 50% branco. Não é legal. Tá? Então eu não desejo parar, eu não desejo uma árvore de decisão que tenha um erro de classificação muito alto. Eu também não desejo uma árvore de decisão com overfitting. No caso da árvore de decisão com overfit, é quando os nós folhas aqui, ó, eles possuem poucas amostras nos nós folhas. Quer dizer que eu especializei a árvore. Especializei a árvore, então eu criei um conjuntinho, eu criei duas regras na árvore só para classificar bem esse cara aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Tá vendo? Ó, eu criei duas regras na minha árvore só para classificar bem esse amarelinho. Isso não é legal, né? E eu tenho um amarelinho apenas embaixo aqui de uma decisão. Isso não é bacana. Então, é uma árvore com overfitting. O que eu desejo são árvores intermediárias que não tenham que não tenha muita profundidade, que não tenha poucos nós nas folhas. Essa árvore aqui é pouco profunda e tem bastante nós nas folhas e ele é puro. Claro que eu também vou querer que as folhas sejam puras. Então, essa aqui é a minha situação ideal. Eu não quero isso e também não quero isso. Ok? E aí eu tenho formas de lidar com isso, né? De tentar conseguir esse cara do meio, nem o da esquerda e nem o da direita. Algumas formas para lidar com overfitting de árvore de decisão é o pré-pruning, né? Ou seja, a pré-poda, né? Ou também chamada aí de early stopping, embora early stopping seja usado mais no conceito de outros algoritmos, por exemplo, redes neurais. Então, o pré-pruning, o que é o pré-pruning? Tem 4 formas de fazer o pré-pruning. Então, a primeira forma é limitar a profundidade da árvore. Eu simplesmente digo o seguinte: olha, pare de crescer essa árvore depois de uma certa profundidade. Né? Então, eu vou crescendo a árvore, vou criando, né? Pã, tem um erro. Pã, tem outro erro. Aí, pã, tem outro erro. Aí, vou criando árvores aqui, meu erro vai caindo. Quanto mais eu vou abrindo a árvore, mais meu erro vai caindo. Só que chega um momento que, quando a minha profundidade for muito grande, eu posso simplesmente dizer, pare. Ok? Então, normalmente, o comportamento é esse aqui do gráfico. Né? Árvores muito rasas têm um erro muito grande. Muito rasas. Erro grande. É essa a primeira situação aqui embaixo. Tá? Então, árvores rasas. À medida que eu vou aumentando a profundidade, meu erro vai diminuindo. Aumentando a profundidade, meu erro vai... Mas se for muito profunda, meu erro é bem pequeno mesmo, mas eu tenho um overfit. Né? Então, eu digo pare. Né? Quando chegar ali na profundidade 6, pare. Basicamente é isso aí. Tá? Se a gente olhar o scikit, na parte de árvores de classificação, se a gente olhar Decision Tree Classifier, um dos parâmetros que tem aqui é o MaxDef. Tá? Então, o MaxDef é justamente aquele cara, quão profundo você quer. Tá? Quão profunda você quer. Se colocado como não, os nodos vão expandir até que todo mundo esteja puro. Então, se você não setar esse parâmetro aqui, o que o scikit vai fazer é o C. Se você setar, você talvez vai alcançar esse cara aqui do meio. Depende, né?
Mas isso é um parâmetro bem complicado, tá? Mas é o MaxDF aqui que a gente está comentando, ok? Então, limitar a profundidade da árvore. Outra coisa é medir o erro de classificação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir o erro de classificação e eu vou ver se esse erro de classificação ele aumenta bastante. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 profundidades de árvore. Meu erro de classificação na primeira profundidade é 80%. Na segunda, já é 30%. Na terceira, 20%. Na quarta, 15%. Na quinta profundidade, 13%. Na sexta, 10%. Na sétima, você vê que aqui já começa a diminuir o meu ganho. Aqui eu tinha um ganho de 50%, aqui eu tinha um ganho de 10%, aqui eu tinha um ganho de 5%, e aqui começa o meu ganho de 2% apenas. Ok? Ganho em termos de, né, ganho em termos de erro de classificação. Né? Então, quanto mais profunda a árvore, as primeiras divisões normalmente elas têm um ganho muito grande e depois o ganho ele tende a ficar cada vez menor. Né? Então, um ganho grande, ganho pequenininho para a próxima profundidade da árvore. Então, aí a gente olha esse ganho, né? E a gente diz, olha, se esse ganho for menor que um parâmetro alguma coisa, pare de crescer, né? Ou seja, se meu ganho for menor que 1%, pare de crescer a árvore. Ou você faz um teste de Q quadrado, né? Se meu ganho foi estatisticamente relevante, pare de crescer, tá? Tem vários problemas com essa abordagem, mas no fim é bastante útil. O Scikit, ele tem esses parâmetros aqui, ó. Mean Impurity Decrease, Mean Impurity Split, né? Threshold para early stopping da árvore, né? O nó só vai dividir se a impuridade for abaixo de um threshold qualquer aí. Ok? Enfim, tem alguns outros parâmetros aqui que também, deixa eu ver, Mean Weight Fraction, Mean Leaves, não. Então é aqui, tanto o Mean Impurity, né, como o Mean alguma coisa aqui. Ok. Os outros dois métodos é o seguinte, né, o Early Stop basicamente vai ficar olhando não para um determinado erro, mas ele não só para o erro de treino, ele vai ficar, porque o erro de classificação ele vai olhar apenas para o erro de treino, né? Se o erro de treino não diminui uma certa quantidade, ele para. No caso do early stop, que é muito usado em redes neurais, principalmente, a gente vai olhar para o erro tanto do set de treinamento como do set de validação. Já comentei para vocês a diferença de set, validação, treinamento, validação e teste, né? Então, o que acontece? Quanto mais você treina, você vai ter overfit e você treina a decorar os exemplos de treinamento. Mas chega um momento que a tua generalização da tua árvore, que os teus dados de validação começam a errar. Que é aquele caso aqui atrás, né? Vou colocar quadradinhos aqui, eu vou começar a errar. Então, as minhas amostras de validação, meu erro de validação, ele começa a subir. Então, este é o ponto onde eu devo parar, que é, enquanto o erro de treino e de validação estiverem caindo, continuo expandindo a árvore. Quando o erro de validação começar a subir em relação ao erro de treino, eu paro de crescer a árvore. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, né? Porque a gente vai estudar bastante overfitting, underfitting. E quem quiser saber mais desse tipo de método aqui, acompanha minhas aulas lá de redes neurais, que em redes neurais isso aqui é bastante importante. Uma outra forma, né, de fazer pré-pruning é dizer o seguinte, olha, não faça divisão se eu tiver poucos pontos.
Então eu digo assim, ó, o número mínimo de pontos que tem que ter no nó para dividir é 10. Esse aqui tem mais de 10, dá para dividir. Esse aqui tem mais de 10, dá para dividir. Esse aqui tem 3 pontos apenas, tem apenas 3 amostras. Então esse cara aqui eu não posso dividir mais. Tá? E aí você não divide mais a árvore, você só pode crescer essa árvore aqui ou aqui, nunca aqui no meio. O scikit tem esse parâmetro que está aqui, ó, min samples split, ok? E min samples na leaf também. Tem dois parâmetros que controlam, que é o min samples que você tem que ter aqui para dividir e o número mínimo de samples que vai ter nas folhas caso eu faça essa divisão, ok? Então tem esses dois parâmetros também. Então tem bastante parâmetro ali no scikit de pré-pruning, ok? Uma outra forma de fazer, controlar o overfitting dentro, né, para não ter overfitting de árvores de decisão, é fazer podagem a posteriori. Aqui a gente para de crescer a árvore antes de chegar no fim dela. Aqui já é o contrário, a gente cresce a árvore inteira, cresce a árvore inteira, tudo que dá. Então a gente gera essa árvore aqui, basicamente. A gente vai gerar essa árvore e depois vai sair cortando coisas. Deixa eu apagar tudo aqui. Então a gente vai gerar essa árvore da esquerda, da direita, aliás. E depois, com algum outro algoritmo especial, a gente vai sair cortando pedaços dessa árvore para chegar aqui. Isso que a gente chama de post-pruning, né? Então, cresce a árvore inteira e depois remove. Isso é usado muito no 4.5. Então, aqui está a árvore inteira, e aí eu posso simplesmente sair removendo algumas coisas. Removi a idade aqui, removi a idade daqui, e obtive essa árvore podada, né? Então, a gente chama de poda, né? Então, deixa a árvore crescer o máximo possível e depois poda. Tá? Uma poda bastante interessante é esse Cust Complexity. Tá? Nesse link aqui tem um tutorialzinho bem bacana, se vocês quiserem. Não vou perder muito tempo aqui, porque tem vários métodos de post-pruning. O Cust Complexity é um bem interessante, até porque ele está implementado no scikit. Aqui, ó, CC Cust Complexity Alpha, né? Então tá aqui, você tem que setar um parâmetro, tá? Só foi adicionado na nova versão do scikit, no 0.22, não faz muito tempo, inclusive. Basicamente, a ideia por cima dele é o seguinte, né? Eu vou avaliar o número de nós folhas que eu tenho. Então, nesse caso aqui, nessa árvore aqui, que é bastante simples, né? Eu só tenho um nó folha, então meu L de T é igual a 1, tá? E nesse outro caso da direita eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó folha. Então, meu L igual a 6. Ok? Esse aqui é muito simples, então eu vou ter muito erro de classificação aqui. Esse aqui é muito complexa. Claro que essa árvore não é muito complexa, mas vocês têm que imaginar isso, né? Então ela pode ter um overfitting grande. Tá? Então, normalmente a gente mede a complexidade da árvore, complexidade nesse termo aqui, não em complexidade computacional de tempo e espaço, pelo número de nós folhas gerados. Nesse caso 6, nesse caso 1. E aí eu vou mensurar o custo, né? Que é o custo do quê? É o custo de treinamento mais o custo de complexidade. Como assim? Então eu vou ter um erro, essa árvore aqui vai ter um erro, essa aqui vai ter um erro. E vai ter um custo de complexidade, aí eu vou avaliar esse custo. Né? Como assim, professor? Então, por exemplo, vamos supor que essa árvore aqui tem um erro de 25% no total dela, depois de criada. No total, ela tem 6 folhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu custo é o erro, que é o 0,25, mais um alfazinho aqui, que eu vou ter que escolher esse parâmetro, nesse caso aqui é 0,3, vezes 6. O que vai me dar, né, esse C de T aqui é 0,43. Tá? E aí eu pergunto, né, será que eu podo?
será que eu não podo? Vai depender do alfa. Esse 0,43 aqui é o cara que você escolhe, é esse parâmetrozinho CCP alfa aqui. Tá? E aí a gente vai fazer uma avaliação também. O custo desse cara, né, é 0,43. O custo desta árvore original é 0,43. O custo dessa árvore podada, né? Então, podei isso aqui, calculo o custo da árvore podada. O custo da árvore podada, aqui chamada de árvore Mahler, né? É de, que agora só tem 1, 2, 3, 4, 5 nós filhos, é de 0,41. E aí tem uma diferença, né? De 43 para a árvore original e de 41 para a árvore podada. E aí eu vou ter que perguntar, será que essa melhoria foi suficientemente grande para que eu faça essa poda? Essa é a grande pergunta, né? Então é justamente aquele se existiu melhoria, podo. Então nesse caso existiu uma melhoria porque eu diminui o custo de 43 para 41. Se não existir melhoria, não pode. O que controla essa melhoria ou não é esse parâmetro lambda aqui no caso e alfa aqui no caso. Tá? Só muda a letrinha, mas tudo bem, né? Dependendo do parâmetro que você põe aqui, você vai dar mais importância para o número de nós folhas ou não em comparação ao erro, e aí você pode ter ou não ter melhorias dependendo do parâmetro. Tá? Então essa é uma forma bastante simples, só que daí você tem que ficar avaliando. Aqui no caso eu só avaliei este, mas eu poderia avaliar este, poderia avaliar esse aqui, poderia avaliar qualquer tomador de decisão. Na verdade aqui eu tenho 4 tomadores de decisão, né? 1, 2, 3, 4. Então eu posso fazer 4 podas. E aí eu tenho que avaliar qual das 4 podas eu posso fazer. Inicialmente eu vou começar com esta poda aqui, avaliar se dá ou não para podar isso aqui, e essa aqui também, né? Porque essa aqui é mais interna. Em dando para podar isso aqui, depois eu vou avaliar se dá para podar isso aqui. Em dando para podar isso aqui e podando isso aqui, né? Então eu tenho que, recursivamente, eu tenho que ir voltando da árvore, então eu tenho que pegar a árvore construída e voltando de baixo para cima na árvore, avaliando se eu posso ou não posso sair podando determinado nó interno de uma árvore. Tá? Então não é fácil de fazer isso aqui, bem complicadinho e bem custoso computacionalmente. Tá? Mas se alguém quiser trabalhar com isso, tem bastante métodos aí de poda a posteriori em árvores de decisão para tentar evitar overfitting. Bom, continuando, a árvore de decisão ela pode ser usada para regressão, né? Enquanto que para classificação ela vai basicamente fazer isso aqui, né? Separar amarelinhos de azuisinhos. Na regressão, ela tem que fitar um conjunto de pontos. Tá? Então aqui eu tenho um conjunto de pontos, eu tenho uma árvore, então fitando o conjunto de pontos. Tá? Aqui também tem uma árvore fitando um conjunto de pontos. Então ela também pode ser usada para regressão. A gente nesse curso aqui a gente ainda não viu regressão, né? Regressão acaba trazendo outros métodos interessantes. Nós vamos entrar, mas dá para fazer regressão com árvores de decisão. É um pouco diferente, porque você não vai medir nem Gini nem entropia, você vai medir MSE, Mean Squared Error, tá? Como medida de impureza. Então tem algumas diferenças, não vou entrar nesse contexto agora por enquanto. E também existe a possibilidade de overfitting dentro das árvores de regressão. No caso aqui, ó, eu criei uma árvore que era para fitar esse cara aqui, o ideal seria isso aqui, né? Esse seria o ideal, mas o overfitting ele pegou pontos aqui espúrios e fitou. Né? Então isso aqui é um claro overfitting na regressão, ok? Outra coisa, a regressão nas árvores de decisão ela é
bounded, né, que a gente chama, ela é limitada. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, ó, a regressão vai me retornar apenas a última decisão da árvore, que é esse valor aqui. Ruim isso. Se eu tiver um ponto aqui, a regressão vai me retornar esse valor aqui. Bastante ruim, bastante erro envolvido, tá? Normalmente, árvores de decisão não são boas para regressão. Eu, particularmente, não tenho uma boa experiência. Pode ser que algumas outras pessoas tenham, mas eu não gosto muito de árvores de decisão para fazer regressão. Ok? Opinião pessoal. O que acontece na árvore de decisão para fazer regressão? Normalmente, né, quanto mais profunda, mais rico é o teu modelo. Então, por exemplo, com de profundidade, eu tenho esta regressão aqui, horrível. Com com 0 de profundidade. Com 1 de profundidade, eu tenho esta regressão aqui, ó, já é melhor. Certo? Com 2 de profundidade, 1, 2, 3. Vou fazer de outra cor. Com 3 de profundidade, uma reta, 2 retas, 3 retas, 4 retas. Não estou conseguindo enxergar as retas muito bem. Não, parece que isso aqui não é uma reta. Então, uma reta, 2 retas, 3 retas, 4 retas. Com 4 de profundidade, 1, 2, 3, 4, 5 retas. Com 5 de profundidade, quase que um fit perfeito. Ok? Então é isso aí que acontece com as árvores de regressão, a depender da profundidade da árvore de regressão, né? É como se você estivesse fazendo mais parâmetros aí. Tá? Nos splits, dá para interpretar dessa forma assim. Ó. Eu tenho o conjunto de dados, eu vou fazer o split. Então, o split vai dividir o conjunto de dados em 2 pedaços. O primeiro pedaço vai dividir de novo, porque vai dividir de novo, e aí eu vou ter um fit de uma retinha. Bom, nesse caso aqui é a árvore oblíqua, mas tudo bem. Vou ter o fit disso aqui para cada subconjuntinho de pontos. Tá? Então, fita, fita, junta, fita, fita, junta, fita, fita, junta, e aí tem tudo resolvido, né? Então é como se eu dividisse o conjunto de pontos original em pedacinhos pequenos e depois fosse fazendo o fit disso aqui. Basicamente, né? Tá? Então essa que é a brincadeira aí da árvore de regressão e como que dá para interpretar ela, tá? Tem alguns modelos ali que a gente vai ver depois na parte que a gente entrar só em regressão, e vocês vão se lembrar desse gráfico aqui. Faço até questão de voltar nesse gráfico aqui para vocês verem lá regressão com média variável e tal. Lembra muito isso aqui. Tá? Enfim, mas mais lá para frente nós vamos ver. Ok? Para terminar essa parte, prós e contras de uma árvore de decisão. Principal pró é fácil de interpretar, porque ela cria regras if-else, e fácil de comunicar. Então, quando você vai justificar para um biólogo por que o gato foi classificado como um felino, a árvore de decisão ela te dá uma informabilidade pelas questões do if-else ali embutidos. Ok? E elas podem representar o espaço de hipótese completo. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque a gente tem que estudar um pouquinho o que é espaço de hipótese ainda. Mas, basicamente, qualquer tipo de divisão possível você pode fazer. Ok? Contras. Fácil de se conseguir overfitting. Esse é o principal problema da árvore de decisão. Tem que cuidar muito naqueles parâmetros, né, de tanto de early stopping como de poda a posteriori. Por ser um método fácil de ter overfitting, normalmente a gente precisa fazer uma poda, né? Então essas podas normalmente são custosas, inclusive. Se for uma árvore diagonal, diagonal não, desculpa, uma árvore oblíqua, é bem complicado fazer e normalmente uma decisão
via algum método mais simples, é melhor dependendo do teu set de dados. E o range, principalmente na regressão, ele é bounded, né? É aquilo que eu estava falando aqui atrás. Se eu tiver um ponto aqui em cima, a árvore vai me dar este valor aqui como regressão, que não é nem um pouco próximo do esperado. Tá? Se eu fizesse uma regressão, uma função normal, uma função, sei lá, quadrada, iria dar bem certinho, já com a árvore de regressão vai dar um erro bastante grande. Ok? Então, essas são os contras. Agora, se a gente for colocar a árvore de decisão dentro das categorias de aprendizado de máquina, para quem não lembra, volta muitas aulas atrás, a gente comentou essas categorias lá nas aulas iniciais. Então, as árvores de decisão elas são supervisionadas. Por quê? Porque elas precisam do rótulo, né? Eu preciso ter o Y para conseguir calcular a impureza dos meus nós. Ok? Ela funciona tanto para classificação como para regressão, embora eu prefira para classificação, eu não gosto muito de usar para regressão. O método de otimização usado dentro das árvores de decisão depende da tua medida de impureza. Então, se for a entropia, a gente diz que a gente está otimizando o ganho de informação. Se for o Gini, sem aquela parte inicial da formulazinha, a gente diz que a gente está otimizando a média ponderada da impuridade. Tá? A árvore de decisão também é do tipo Eager, porque ela cria o modelo, né? Então eu tenho a fase de treino, que é quando eu crio a árvore, certo? E depois a fase de teste, que é simplesmente usar a árvore. Leis e algoritmos é tipo KNN. KNN não cria nenhum modelo, né? Então, no caso aqui, é um modelo Eager. A árvore de decisão, aqui é uma coisa importante, ela é do tipo batch, ou seja, eu preciso de vários pontos, 1, 2, 3, uma base de dados relativamente grande para fazer um fit da minha árvore. Eu não consigo fazer um fit, nem um partial fit. Tá? Ah, chegou um novo pontinho aqui, vamos retreinar a árvore, vamos ajustar a árvore. Esse ajustar a árvore implica de eu criar a árvore tudo de novo. Eu não consigo. Se um pontinho novo chegou e eu quero ajustar essa árvore para englobar esse pontinho novo, é bem complicado. Tem online learning para árvore de decisão? Até tem pessoas que fazem artigos que tentam resolver esse problema. Tá? Mas nas abordagens clássicas é uma abordagem batch, ou seja, precisa-se de muitos exemplos de treinamento para que eu possa ajustar a árvore de decisão considerando os novos exemplos que chegaram aí futuramente. Ok? Ela é um método paramétrico, a gente não conversou muito sobre isso ainda, né? Mas, desculpa, ela é um método não paramétrico. Significa que eu não sei a priori quantos parâmetros eu vou ter. Como assim? Porque eu não sei a profundidade da árvore, né? Para um dataset ela pode crescer de um jeito, se eu mudar aqui um pouquinho, ela vai crescer de outro. Eu não sei quantos parâmetros eu tenho a priori. Então, quando eu não sei quantos parâmetros eu vou ter no modelo final, eu digo que ela é não paramétrico. Tá? A gente vai entrar nisso aqui depois, com mais calma, em outros modelos. E ela é determinística, porque ela não tem nenhum componente aleatório aí no meio, né, do algoritmo. Tá ok? Então eu vou deixar um vídeo 5 aqui para a parte apresentar um códigozinho exemplo. E então, por esse vídeo é só isso. Muito obrigado.